Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia da Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo uma blusa tamanho G que eu fiz com fio Anne e agulha número 3. Eu vou colocar aqui na descrição quantas gramas de fio eu gastei. Essa peça ela é bem fácil e bem rápida de fazer e fica um efeito bem legal essa manga colorida, né? Mas se você quiser, você pode fazer com uma cor só também. Vamos ver como faz? Seus lindos, essa peça nós começamos com uma correntinha do tamanho que você quiser para a circunferência da sua peça. Aqui eu tenho 109 centímetros. E para esse início você não precisa se preocupar com o múltiplo. Múltiplo nós vamos resolver depois. Para início de carreira, nós voltamos uma correntinha do espaço, 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto, uma correntinha que é a base desse ponto alto e mais uma que é o espaço de base. Então, na 7ª correntinha, contando com a da agulha, eu faço um ponto alto. E na sequência da carreira, uma correntinha, pulo uma correntinha de base, um ponto alto na correntinha de base seguinte. E sigo a carreira, repetindo uma correntinha, pulo uma correntinha de base, um ponto alto na correntinha de base seguinte. E repete. E nessa primeira carreira, eu vou contar os quadradinhos. Eu quero um número par deles. Meus amores, contando quantos quadradinhos eu tenho nessa carreira, eu parei com 111, lembrando que o ideal é um número par deles nessa carreira, para depois fazer a divisão da peça. Então, eu vou fazer o quadradinho número 112, fechando essa carreira. É importante conferir que a peça não está torcida, que a carreira não está torcida. Fiz uma correntinha e fecho a carreira na 2ª correntinha, voltando do ponto alto, com um ponto baixíssimo. Essa sobrinha aqui de correntinha não tem problema. Eu vou mostrar para vocês como ajeitar ela depois, na hora do arremate. E essa peça nós vamos trabalhar virando a carreira para os quadradinhos ficarem centralizados. Então, eu viro a peça, faço 4 correntinhas e um ponto alto no meu primeiro ponto alto de base. Na sequência, uma correntinha e um ponto alto no ponto alto seguinte de base por toda a volta. Sempre uma correntinha e um ponto alto no ponto alto seguinte. E repete. Cheguei no final da 2ª carreira e nessa é legal também dar uma conferida de que a peça não está torcida. Aí eu faço minha última correntinha da carreira e fecho com um ponto baixíssimo na 3ª correntinha inicial nessa mesma carreira. Lembrando novamente que não precisa se preocupar com essa correntinha sobrando para quem estiver assistindo saltado. Lá na hora do arremate eu vou mostrar para vocês como dar um jeito nela. Então eu viro a peça e vou iniciar essa carreira e mais várias seguintes da mesma forma como eu fiz a anterior, com 4 correntinhas e um ponto alto no ponto alto de base. Na sequência, uma correntinha e um ponto alto por toda a carreira, que eu finalizo da mesma forma como eu acabei de mostrar a carreira anterior. E vou repetir carreiras assim, até chegar na altura que eu quero para iniciar a minha cava. Meus amores, eu voltei com 20 centímetros da blusinha pronta para mostrar para vocês como está ficando e relembrar como é final e início de carreira. Nós chegamos no final da carreira fazendo uma correntinha e um ponto alto por toda a volta. Faço a minha última correntinha e fecho a carreira com um ponto baixíssimo na 3ª correntinha inicial. Viro a peça. Início de carreira, sempre nessa etapa. São 4 correntinhas e um ponto alto no primeiro ponto alto de base. E sigo com uma correntinha e um ponto alto no ponto alto de base seguinte.
e o final de carreira é como eu acabei de mostrar para vocês, e segue assim por quantos centímetros quiser, até chegar à altura para a manguinha da blusa. Meus amores, com 26 centímetros a partir do início, eu vou separar a peça para trabalhar frente e costas. E eu já comecei aqui a primeira carreira, da mesma forma como eu vinha fazendo, com 4 correntinhas e um ponto alto no ponto alto de base, e segui com uma correntinha e um ponto alto. Aqui eu tenho 112 quadradinhos, então ficam 56 quadradinhos para frente e 56 quadradinhos para as costas. E eu separei 6 quadradinhos de cada lado para a cavinha, ou seja, para cada metade são 12 quadradinhos para ficar embaixo do braço. Então eu já fiz os meus primeiros 44 quadradinhos de um lado e já marquei do outro lado onde eu vou iniciar. E aqui eu vou fazer 19 centímetros no total para a altura da cavinha. E sempre do mesmo jeito, iniciando com 4 correntinhas e um ponto alto no ponto alto de base. Na sequência, uma correntinha, pula a correntinha de base, um ponto alto no ponto alto de base seguinte. E repete. Seus lindos, fiz uma correntinha e um ponto alto até o último ponto alto da carreira, que eu termino fazendo uma correntinha e um ponto alto na terceira correntinha inicial da carreira anterior. Então, eu viro a carreira e repito 4 correntinhas e um ponto alto no ponto alto de base seguinte, e sigo com uma correntinha e um ponto alto, finalizando a carreira, como eu acabei de mostrar para vocês, até chegar a 21 carreiras dessa parte aqui. Meus amores, 21 carreiras, eu cheguei aos meus 19 centímetros e arremato essa etapa. E, seus lindos, agora eu vou fazer a outra metade, que vocês lembram de quando eu separei lá o pedaço dessa parte que eu acabei de fazer? E vocês lembram que eu já tinha deixado aqui marcado quando eu separei os outros quadradinhos dessa metade que eu acabei de fazer, não é? Aqui eu deixei um espaço de 12 quadradinhos. Então, exatamente no quadradinho que eu marquei, eu vou emendar o meu fio. E desse lado aqui, a distribuição de carreiras, eu inicio a carreira com as mesmas 4 correntinhas e um ponto alto, e vou fazer 44 quadradinhos desse lado também, finalizando a carreira da mesma forma, fazer 18 carreiras assim. Seus lindos, lembrando que na parte que eu já fiz, que vai ser a de trás, eu fiz 21 carreiras, aqui eu já fiz 18, comecei a 19ª carreira do mesmo jeito, com 4 correntinhas e um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, e já fiz 10 quadradinhos. Aí eu faço um ponto alto no ponto alto, direto, sem a correntinha. Então, eu viro a peça, inicio a minha carreira com as 4 correntinhas, pulo uma correntinha de base e faço um ponto alto no ponto alto seguinte. E sigo com uma correntinha e um ponto alto até o final da carreira. Finalizo a carreira como eu vinha fazendo, com uma correntinha e um ponto alto na terceira correntinha inicial da carreira anterior, viro a peça e vou fazer a minha última carreira, que eu inicio também com 4 correntinhas e um ponto alto, sigo com uma correntinha e um ponto alto no ponto alto seguinte. Finalizo a carreira com uma correntinha e um ponto alto na terceira correntinha inicial da carreira anterior, e agora eu vou unir esse lado com o ombro lá da parte de trás. Então, eu junto a frente com as costas e conto o mesmo número de quadradinhos do outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para não me perder, eu vou colocar um marcadorzinho aqui. Então, eu alongo essa laçada, coloco a agulha no último ponto alto do lado que eu acabei de fazer.
e lá no ponto alto equivalente na parte de trás. E faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo, juntando as duas correntinhas dos dois lados, uma correntinha e um ponto baixo na correntinha seguinte. E vou fazer isso por toda essa lateralzinha. Eu faço um ponto baixo unindo a correntinha seguinte com o ponto alto final lá do outro lado da peça. E acabei esse lado. Agora eu vou contar, na minha parte que ficou faltando, fazer o ombrinho na frente, 11 quadradinhos, a partir do ombro. Então, eu vou unir meu fio aqui nesse ponto alto e vou fazer a mesma distribuição que eu fiz lá do outro lado. Então, eu emendo, faço 3 correntinhas e um ponto alto no ponto alto de base seguinte. Que foi isso que eu fiz aqui, né? E sigo a carreira com uma correntinha e um ponto alto no ponto alto seguinte. Finalizo a carreira fazendo uma correntinha, pulo uma correntinha de base, faço um ponto alto na terceira correntinha inicial da carreira anterior, viro a peça, inicio a minha carreira com as 4 correntinhas e um ponto alto, na sequência, uma correntinha e um ponto alto, finalizo a minha carreira com uma correntinha e o último ponto alto na terceira correntinha inicial da carreira anterior. Então, eu viro a peça e vou fazer essa minha última carreira exatamente igual à carreira anterior, iniciando com 4 correntinhas e um ponto alto. E sigo com uma correntinha e um ponto alto até o final da carreira. Termino a carreira com a minha última correntinha e um ponto alto. Dou uma alongadinha na laçada para não perder o fio. E agora eu vou fazer a união com a parte de trás. Pego a minha laçada alongada. Vou fazer a primeira emenda do ponto alto que eu acabei de fazer com a terceira correntinha inicial do outro lado. Na sequência, um ponto baixo unindo as duas próximas correntinhas e uma correntinha para chegar nas duas correntinhas seguintes e unir também com um ponto baixo. E sigo assim até unir os 10 quadradinhos. Termino a união desse ombro com um ponto baixo na terceira correntinha inicial desse lado, juntando com o ponto alto do outro lado. E agora aqui eu vou seguir já fazendo meu acabamento para a gola. Então, se esse aqui é o meu lado avesso, porque os pontos baixos de união estão virados para esse lado, então para fazer o meu ponto baixo virado para o lado direito da peça, eu já posso começar a gola por aqui, pela parte de trás. Então, eu faço um ponto baixo em cada correntinha e em cada ponto alto. Já fiz a parte de trás, com um ponto baixo em cada ponto alto e em cada correntinha. Cheguei aqui na parte da frente. Eu vou seguir com 2 pontos baixos em cada lateral de carreira dessa aqui. E sigo fazendo um ponto baixo na correntinha e um ponto baixo no ponto alto. Fiz toda a minha parte da frente com um ponto baixo na correntinha e um ponto baixo no ponto alto. Subi essa lateral com 2 pontos baixos por lateralzinha de carreira e fecho essa volta de acabamento com um ponto baixíssimo e arremato. E agora eu vou virar a peça para o lado direito. E olha lá, o pontinho baixo ficou virado para o lado direito. Então, agora eu vou fazer a manguinha. E eu vou fazer essa manga da seguinte forma. Eu começo aqui nessa parte de baixo da cavinha,
que aqui no caso é o lado de trás. Então eu vou pular a correntinha, o ponto alto, e vou amarrar o meu fio na próxima correntinha, uma laçada, uma correntinha, um ponto alto na primeira lateral de carreira, uma correntinha e um ponto alto na lateral de carreira seguinte. E vai ser essa a distribuição. Eu sigo com uma correntinha e faço um ponto alto para cada lateral de carreira. Fiz o último ponto alto dessa carreira na minha última lateral de carreira, faço uma correntinha e aqui na base da cava eu vou pular uma correntinha, um ponto alto e fazer um ponto baixo na correntinha seguinte. E agora eu caminho com pontos baixíssimos em um ponto alto, na correntinha seguinte. No ponto alto seguinte eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e viro a peça para fazer minha próxima carreira. Que eu faço um ponto alto no ponto alto de base, uma correntinha, um ponto alto no ponto alto seguinte e faço isso por toda a carreira. Meus amores, cheguei no final da minha carreira, fiz a minha última correntinha. O meu último ponto baixo aqui de prender a manga, eu fiz na correntinha. Então, eu pulo um ponto alto, uma correntinha e faço um ponto baixo no ponto alto seguinte. E vou seguir assim, pulando 3 espacinhos para iniciar minha próxima carreira e finalizar da mesma forma até fechar toda essa cavinha. Meus amores, caminhando sempre no início e no final da carreira, 3 espacinhos de base, então eu chego na carreira final da cavinha, onde eu faço meu ponto baixíssimo depois da correntinha, no mesmo espaço onde eu iniciei a carreira. Então, a partir daqui, eu volto a fazer as carreiras que começam com 4 correntinhas e um ponto alto. E seguem com uma correntinha e um ponto alto. E eu vou fazer 25 centímetros dessa etapa. Meus amores, aqui eu já estou com uns quase 15 centímetros da manguinha. E voltei para mostrar para vocês que eu sigo finalizando a carreira e iniciando da mesma forma. Com uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial da carreira. E então eu viro a peça, inicio a carreira com 4 correntinhas e faço um ponto alto no primeiro ponto alto seguinte de base. E sigo a carreira fazendo uma correntinha e um ponto alto no ponto alto seguinte de base. Faço isso por toda a volta e finalizo a carreira com uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Meus amores, aqui eu estou com a manga com 25 centímetros. E eu segui fazendo daquela mesma forma, como eu falei para vocês. Segui com a manga reta. E agora eu vou fazer exatamente a mesma distribuição na outra manga. Eu já emendei meu fio na parte de baixo da manga, aqui no caso na frente, na minha segunda correntinha, ou seja, pulei uma correntinha e um ponto alto e emendei na correntinha seguinte. Já fiz aqui uma laçada e uma correntinha e sigo fazendo um ponto alto na lateral de carreira, uma correntinha e um ponto alto na lateral de carreira seguinte. Eu vou colocar aqui na edição o minuto que eu comecei a outra manga, para quem quiser dar uma olhada. E assim que eu terminar essa manguinha com os meus 25 centímetros, eu volto para mostrar para vocês a sequência. Seus lindos, eu fiz as 2 manguinhas exatamente iguais e agora eu vou mudar o ponto e vou começar a alternar cores. E vou começar também a não virar mais a carreira, a fazer todas essas carreiras aqui com o lado direito. E a partir de agora, eu vou começar a fazer aumentos a cada cor. Então, nessa carreira aqui, eu vou fazer 4 aumentos. Então, eu inicio com 3 correntinhas e um ponto alto na primeira correntinha de base, ou seja, aqui eu já tenho um aumento.
Agora eu vou contar 19 pontos, sendo um ponto alto no ponto alto e um ponto alto na correntinha. Feitos os meus 19 pontos altos desde o primeiro aumento, sendo um em cada ponto alto e um em cada correntinha, aqui nessa correntinha eu faço 2 pontos altos, ou seja, um aumento. Se você não quiser contar os pontos, não tem problema, eu estou fazendo assim só para ficar mais ou menos uniforme. É só você distribuir os 4 aumentos pela sua carreira. Fiz toda a volta, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. E essa próxima carreira eu vou fazer na mesma cor. Eu inicio fazendo 2 pontos altos duplos juntos, ou seja, 3 correntinhas e um ponto alto duplo no mesmo ponto alto de base, uma correntinha, pulo um ponto de base, faço 2 pontos altos duplos juntos no próximo ponto de base. E essa é a repetição da carreira. Uma correntinha, pulo um ponto de base, 2 pontos altos duplos juntos feitos no mesmo ponto de base seguinte. Meus amores, nessa carreira anterior, eu não me preocupei com múltiplo nem com nada. Então, aqui, no final dessa segunda carreira, 2 pontos altos de base, e eu precisaria de 3. Mas isso para mim não é um problema. Eu fiz a minha última dupla de pontos altos duplos juntos, já tenho a minha uma correntinha, e vou fazer mais uma dupla de pontos altos duplos juntos, bem no último ponto da carreira. Então, nessa carreira, eu vou acabar fazendo um aumento aqui, né, com a minha correntinha de separação. Isso para mim não tem problema algum. O único cuidado importante é fazer as duas mangas iguais. Lembrar de fazer a mesma distribuição na outra manga. Então, olha lá. Uma correntinha, fecho com um ponto baixíssimo no topo dos 2 pontos altos juntos iniciais. E agora eu vou trocar de cor, que nessa etapa eu vou fazer a troca a cada 2 carreiras, e eu vou fazer a mesma distribuição que eu fiz na primeira carreira desse rosa claro. Então, eu emendo meu fio nos 2 pontos altos duplos juntos de início, faço 3 correntinhas, e para não me perder, eu vou fazer o meu aumento nessa correntinha aqui. Porque lá na outra carreira eu fiz o aumento nas correntinhas também, não é? Então, aqui, com 2 pontos altos, eu já tenho um aumento. E nessa carreira eu vou distribuir também o total de 4 pontos altos de aumento. Então, a cada 20 pontos, eu faço o seguinte em aumento. Meus amores, eu fiz 19 pontos desde o último aumento. Aí eu faço o 20º ponto e o 21º em aumento. E eu vou repetir isso. Então, eu faço 20 pontos e o meu 21º é em aumento. E com o número de pontos que eu tenho, eu nessa carreira vou ter também 4 pontos altos de aumento. Meus amores, a segunda carreira da cor vai ser sempre igual. São os 2 pontos altos duplos juntos, no mesmo ponto de base, uma correntinha, e novamente 2 pontos altos duplos juntos no mesmo ponto de base. E eu vou emendar a minha próxima cor e eu vou fazer sempre essa mesma sequência. Repetição de 2 carreiras na mesma cor. E eu vou fazer quantas cores eu precisar até chegar ao tamanho que eu quero para minha manga. Então, eu sempre começo a primeira carreira de cor fazendo um aumento logo no início da carreira, porque eu acho mais fácil de me orientar para dividir os outros 3 aumentos da carreira. E a segunda carreira da cor é sempre a mesma distribuição, com 2 pontos altos duplos juntos no mesmo ponto de base. Meus amores, terminei a primeira manguinha. Eu fiz 8 cores na sequência
e essas cores eu distribuí de forma aleatória. E eu tinha falado que ia fazer uma manga de 42 centímetros, acabei fazendo com 46 centímetros. Fiz uma voltinha de acabamento de pontos baixos da seguinte forma. Eu emendo meu fio, cinza no caso, faço uma laçada, uma correntinha, e vou fazer um ponto baixo em cada correntinha e em cada dupla de pontos altos juntos. Meus amores, fiz toda a volta, fecho com um ponto baixíssimo, arremato, e agora ficou faltando aquele acabamento lá no início da blusa, não pensem que eu esqueci não, aquela correntinha que ficou sobrando, não é? Então, olha lá, tá a correntinha aqui. E daqui eu só preciso de 2 correntinhas, que é a correntinha de espaço e a correntinha de fechar. E eu posso desmanchar com a agulha ou puxar com o dedo mesmo. É só ir puxando devagar para não esgarçar o fio até chegar ao tamanho. Cheguei ao tamanho, que são as minhas 2 correntinhas. É só emendar na base da blusa, na minha segunda correntinha, a partir do primeiro ponto alto da carreira. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos de arremate. E esses pontos baixos eu vou fazer um na correntinha e um na base do ponto alto. Um na correntinha e um na base do ponto alto. Terminada toda a volta, fecho com um ponto baixíssimo e arremato. E está terminada a minha blusinha. Lembrando que eu fiz tamanho G, com 109 centímetros de circunferência. Eu gastei da linha cinza mais ou menos 1,5 novelo. E eu vou pesar a peça e colocar na descrição o quanto de linha que gastou. Então é isso, meus amores. Essa blusinha dá um efeito bem legal. Colorida assim, tá em alta, né? E tem um efeito bem legal. E essa peça, ela é fácil de fazer. E por incrível que pareça, ela acaba sendo rápida, por ser em ponto alto duplo, nas mangas. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.